24 abril 2022 Cor litúrgica, branco segundo domingo da Páscoa primeira leitura, Atos 5, 12, 16, leitura dos Atos dos Apóstolos. 12 Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, com muita união, no pórtico de Salomão. 13 Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. 14 Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé, era uma multidão de homens e mulheres. 15 Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. 16 A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 117, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia, a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia, a casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia, os que temem o Senhor, agora o digam, eterna é a sua misericórdia, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade, bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Segunda leitura, Atos, 9, 11 a 12, 13, 17, 19, leitura do livro do Apocalipse de São João. 9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. 10 No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, 11 A qual dizia, o que vais ver, escreve-o no livro. 12 Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. 13 No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. 17 Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. 18 Aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. 19 Escreve pois o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Anúncio do Evangelho, João 20, 19, 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 19 E ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. 20 Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. 21 Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. 22 E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. 23 A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. 24 Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. 25 Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes,
se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 26 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." 27 Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." 28 Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." 29 Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." 30 Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. 31 Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Não tenha medo, pois Jesus está sempre ao seu lado. 24 de abril de 2022. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a experiência pascal de contar a presença do ressuscitado no nosso meio. Existe uma continuidade, Jesus nunca deixa de nos encontrar, de estar conosco. E a ressurreição, agora, é uma forma de experimentar a novidade da presença de Jesus. É uma nova forma de presença que eu e você também temos de nos habituar, assim como os discípulos tiveram de fazer. O medo nunca é uma barreira para Jesus, pois ele é capaz de atravessar tudo, a fim de estar ao seu lado ao longo desse tempo, sobretudo o tempo de pandemia. Nós vivemos o chamado distanciamento social. Muitas vezes, por alguns momentos, estivemos fechados em nossas casas, com as portas fechadas e medo do coronavírus. Os discípulos também fizeram a experiência de um distanciamento social, estão fechados em suas casas por medo dos judeus, um distanciamento social provocado pelo medo. Porém, isso não foi uma barreira para Jesus, pois ele atravessou as portas porque, agora, com o seu corpo glorioso, ele não está mais submetido às leis deste mundo, às leis da matéria, às leis da física. Certamente, nesse tempo em que nós também vivemos o distanciamento social, Jesus nunca esteve distante de nós. Ele sempre esteve presente em nossa vida, na nossa casa, nos nossos conflitos, nos nossos dramas. Ao contemplarmos esse evangelho da presença de Jesus, ali, naquele lugar, nós também recordamos dessa presença de Jesus em todas as situações de nossa vida. Por isso, em qualquer situação do ser humano, Cristo, o ressuscitado, quer se fazer presente que levar a sua paz, a verdadeira paz. A paz que não é um projeto pessoal, não é uma estratégia governamental, não é uma ideologia. A paz que é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado, vivo no meio de nós. Ao aparecer aos seus discípulos e ao se colocar na vida de cada um de nós, Cristo acaba revelando uma das nossas maiores misérias, a nossa incredulidade. Porque, quando olhamos para o discípulo Tomé, nós também nos enxergamos, a incredulidade que, muitas vezes, toca aquilo que nós somos, pensamos e fazemos. E, a partir dessa incredulidade, nos comportamos, pois duvidamos da presença de Deus, da presença de Jesus. Duvidamos que ele padeceu tudo aquilo, que ele foi morto e ressuscitou por amor a nós. Hoje, que essa experiência da presença do ressuscitado leve embora do nosso coração essa incredulidade, que nós nunca duvidemos que Jesus esteve sempre ao nosso lado e que ele nunca nos abandona. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Fidélis,
fiel, de Sigmaringo. Santo de hoje nasceu em Sigmaringa, Alemanha, no ano de 1577. Seu nome de batismo era Marcos Rei. Era dotado de grande habilidade com os estudos. Marcos era um cristão católico, tornando-se mais tarde um conhecido filósofo e advogado. Porém, havia um chamado que o inquietava, a consagração total a Deus, a vida no ministério sacerdotal. Renunciando a tudo, entrou para a família franciscana, para os capuchinhos. Enquanto noviço, viveu um grande questionamento, se fora do convento ele não faria mais para Deus, do que dentro da vida religiosa. Então, buscou seu mestre de noviciado que, no discernimento, percebeu que era uma tentação. Passado isso, ele se empenhou na busca pela santidade. Seu nome agora se tornou Fidelis ou Fiel, e buscou ser fiel à vontade de Deus. Estudou teologia, foi ordenado e enviado à Suíça para uma missão especial com outros irmãos, propagar a sã doutrina católica. São Fidélis dedicou-se totalmente em iluminar as consciências e rechaçar as doutrinas que combatiam a Igreja de Cristo. Depois de uma santa missa, com cerca de 45 anos, teve o discernimento de que estava próxima a sua partida. Fez uma oração de entrega a Deus e, logo em seguida, foi preso e levado por homens que queriam que ele renunciasse à fé. Fidelis deixou claro que não o faria e que não temia a morte. Ajoelhou-se e rezou: Meu Jesus, tende piedade de mim. Santa Maria, Mãe de Deus, assisti-me. Recebeu várias punhaladas e morreu ali, derramando seu sangue pela verdade, por amor a Cristo e sua Igreja. São Fidélis, rogai por nós.